Vamos começar então? Agradeço aí a presença de todos os homens e mulheres, né, que estão presentes também, algumas, para aprender, para ouvir, né? Cada um com o seu motivo, né? Pela família, pelo pai, né? Como a Miriam compartilhou. Vamos procurar aqui um negócio melhor. Sim. E a gente então vai estar tratando desse tema tão importante, né, para nós homens, né, para os homens missionários, para os missionários, para toda a família. E a Giovana, que vai se apresentar melhor, enfermeira, a gente conheceu ela há pouco tempo, já nos chamou a atenção pelo coração missionário que ela tem. Envolvida com missões, caravana missionária, barco missionário. Então é uma pessoa que ama missões, ama os missionários, e está então nos abençoando nessa noite aqui. Então, Giovana, fique à vontade, né? A sala é sua. E a gente vai estar aqui também ouvindo e aprendendo com você. E eu quero, antes de passar a palavra, né? Vamos orar. Quero orar, agradecer a Deus por essa noite. Para que nós que estamos aqui sejamos ricamente abençoados, né, pela instrumentalidade da Giovana. Pedir para o Robson, você ora por ela e por nós? Vamos lá. Deus, nós te damos graça por esse momento aqui, por esse cuidado do Senhor com as nossas vidas, ó Pai, através aí da instrumentalidade da Giovana, que ela possa realmente ser usada pelo Senhor, nos servindo a Deus com aquilo que o Senhor já deu para ela o conhecimento, Pai. Muito obrigado. Amém. Abençoa todos que estão nesta sala, abençoa, Deus, a nossa Junta de Missões Nacionais, que realmente esse cuidado com o missionário possa ser uma marca dela, Pai, no nome de Jesus, e que nós também possamos aproveitar o que ela tem colocado, Deus, à nossa disposição. Muito obrigado por tudo, Deus, faça parte dessa sala, nos abençoando no nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade, Giovana. Então, boa noite, pessoal. Que privilégio que é poder estar aqui com vocês. É um prazer também ter vocês aqui para ouvir sobre esse tema que é tão importante, principalmente nesse mês que nós estamos, no mês de novembro, onde a gente tem uma maior relevância e um olhar mais cuidadoso para a saúde do homem e também para o câncer de próstata. E estou muito feliz de ver que temos algumas mulheres aqui, embora é um assunto mais voltado para os homens, conhecimento nunca é demais, nós somos respeitados por aquilo que nós conhecemos. Antes de começar a falar em si sobre a saúde do homem, então eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Giovana, eu sou cristã, eu faço parte da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui na Zona Leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé. Eu sou líder de missões e evangelismo da minha igreja. Como profissional, eu sou formada há uns 7, 8 anos como técnica em nutrição, atuei aí 6 anos na área. Sou enfermeira hoje, enfermeira docente e auriculoterapeuta. Sou pós-graduada em saúde coletiva e também em docência. Atualmente, eu passei no mestrado, então agora eu sou uma mestranda em ciências do envelhecimento. E eu também sou vocacionada, eu tenho esse coração voltado para missões, um coração também voltado para o Ministério da Misericórdia. E aí eu gosto de participar de trabalhos e viagens missionárias sempre que eu posso. Então, eu já estive no Sertão Baiano, que foi onde eu recebi o meu chamado. Já participei no Pés no Arado, na edição aqui de São Paulo. E em janeiro estarei no Paraguai. Já fui 2 edições do Jesus Água da Vida, que fica lá em Arraial do Cabo. Agora, em fevereiro, estarei indo para a minha 3ª edição. Já participei de uma missão em Queimados, no Rio de Janeiro. Já estive alguns dias na Vila Minha Pátria também. Já fiquei com a Aliança Evangélica dentro do aeroporto de Guarulhos, cuidando dos refugiados do Afeganistão durante 3 meses. E mais recentemente eu fui voluntária do Congresso da JBB, o Despertar, e também fez 4 meses agora que eu retornei do Amazonas, estive não num barco dos batistas, estava com os presbiterianos no JJ Mesquita. Além disso, eu também atuo e atuei já muito em algumas OSCs, que são as organizações civis aí da sociedade, que vocês devem conhecer mais como ONGs, como os Médicos do Mundo, o pessoal da saúde na rua, os Médicos para Cristo,
o projeto Caixa de Sapato, e atualmente eu estou atuando mais mesmo com o Instituto Human, faço parte da coordenação e liderança. Além disso, entrei recentemente como membro, como parte do cuidado integral do missionário, e estou muito animada para contribuir com todos vocês. Realmente amo cuidar de pessoas e servir pessoas. Bom, vamos lá. Só um momentinho. Ô, pastor Sandro, o senhor tem que ter uma conversinha com essa menina, uma conversinha de pé de orelha, viu? Essa menina não está tendo o dia de descanso dela, não. Não tem como, não, ela ter dia de descanso, nem noite de descanso, nem nada, não. Arruma de coisa que essa menina faz. Só tem que chamar ela para ter o dia de descanso, senão ela vai ultrapassar a regra do sim aí. Só para contrair, vamos arrochar. Obrigado. É verdade. Alguém aqui conhece o Celebrando a Recuperação? Eu sou alguém candidata a ativismo, tenho sérios problemas com ativismo, mas estou aprendendo, gente, a cuidar da minha saúde mental também. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre saúde do homem. Bom, a gente sabe que é imprescindível cuidar da saúde do homem se a gente quer garantir uma boa qualidade de vida e também uma longevidade, ou seja, que vocês consigam viver por muito tempo e viver bem durante todos esses anos de vida. Mas o que acontece é que os homens, na maior parte das vezes, só buscam atendimento de saúde em último dos casos. E isso acaba por promover uma série de doenças que poderiam ser prevenidas e também agravando aquelas que já se instalaram, mas que não foram detectadas de forma precoce, o que acaba atrapalhando num tratamento realmente eficaz e eficiente. E aí, se a gente pesquisa um pouquinho mais de dados concretos do que tem se dito aí, o que se tem descoberto sobre os homens, não são bons resultados. Então, a gente vai ver que, apesar do aumento da expectativa de vida dos homens, então, ali entre 2000 e 2018, os homens passaram a viver muito mais tempo, ainda assim, viu-se que as mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens ali. Então, os homens têm vivido menos do que as mulheres, na maioria dos casos de óbitos, em todas as faixas etárias até os 80 anos. O risco de homens morrerem por doenças crônicas não transmissíveis, principalmente por doenças cardiovasculares, ou seja, aquelas doenças que vão acometer o coração e todos os vasos do corpo, então é algo bem sistêmico, e doenças respiratórias crônicas é de 40% a 50% maior em relação às mulheres, o que são dados bem preocupantes. Ainda para essas doenças cardiovasculares e também as respiratórias crônicas, esse risco é aumentado entre homens que fazem ali o uso prejudicial de álcool, que possuem uma dieta e um estilo de vida que são pouco saudáveis. O que é isso? Não se alimenta bem, não dorme bem e não pratica exercícios físicos, com pressão alta e ou alto índice de massa corporal, ou seja, que está acima do peso. Então, tudo isso ainda são fatores de risco para que esses homens desenvolvam ainda mais essas doenças crônicas. De acordo com uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia, apesar de ter sido registrado um aumento bem significativo de busca ali por um atendimento médico, então teve aí um aumento de 49,96% por parte desse público masculino entre os anos de 2016 a 2020, as mulheres ainda estão à frente quando o assunto é a preocupação com a própria saúde. Então, as mulheres continuam buscando mais atendimento médico. E esse descuido por parte dos homens, na maior parte das vezes, costuma ser algo cultural e que acaba saindo caro para vocês. Então, ainda tem na nossa sociedade algumas questões que estão enraizadas, que são tabus, como, por exemplo, homem não adoece, o homem é forte, buscar ajuda médica é coisa
de homem fraco. E isso não é verdade. Todos nós deveríamos manter uma rotina médica anual para justamente identificar quanto mais precocemente qualquer tipo de doença, melhor para se iniciar um tratamento, e muitas dessas doenças ainda são reversíveis quando numa fase inicial. E quando nós pegamos, então, essa falta de atenção com a saúde, juntando com fatores genéticos, que seriam esses fatores genéticos? São todas aquelas doenças que você carrega da sua família. Então, principalmente doenças que a sua família de primeiro grau tem. Pai, mãe, irmãos e avós. Então, minha avó teve diabetes. E aí, quando eu vou ver, a minha mãe também teve diabetes. Meus irmãos mais velhos, quando atinge determinada idade, também têm diabetes. Ou seja, eu tenho uma predisposição também a ter diabetes. E aí a gente precisa estar atento, porque os antecedentes familiares de doenças também vão dizer muito sobre a nossa saúde. Infelizmente, a gente carrega também não só as coisas boas da nossa família, mas as doenças muitas vezes vêm junto e a gente precisa estar atento. Se nós já sabemos que temos uma predisposição, por exemplo, a desenvolver hipertensão, a gente já consegue ali mudar alguns hábitos comportamentais para não vir a desenvolver também essa doença. Então, quando a gente junta falta de atenção com a saúde, esses fatores genéticos e hábitos nada saudáveis, a gente tem um combo perfeito para o aparecimento das doenças. E quais são essas doenças que mais acometem os homens? A gente vai ver agora, então, quais são elas. A gente vai ter as doenças cardiovasculares. Essas doenças são aquelas que acometem o nosso coração e os vasos sanguíneos, o que acaba pegando o corpo inteiro, já que os vasos, eles vão da cabeça aos pés e vão pegar todas as extremidades do nosso corpo. E aí, entre as principais doenças que a gente vai ter, que vão acometer o sistema cardiovascular, a gente tem o acidente vascular encefálico, que vocês devem conhecer ainda como o AVC, o infarto, principalmente o infarto do miocárdio, a pressão alta, que é a hipertensão arterial, e também arritmias, que são problemas de compasso do nosso coração. Então, ele não bate da forma como ele realmente deveria. O maior vilão que é causador dessas doenças cardiovasculares é o colesterol, mas não o colesterol bom, que é o HDL, é o colesterol ruim, que é o LDL. Ele é quem vai promover um acúmulo de placas de gordura nessas artérias, que vai acabar dificultando a passagem de sangue. Então, em algum momento, essas placas, elas vão ocluir, elas vão obstruir aquela artéria, e é quando aquela área, então, ela deixa de ser irrigada, o oxigênio não consegue mais ali ser transportado, e é o que a gente chama de infarto, porque as células daquela região, por falta de oxigênio, elas acabam morrendo. E aí esse infarto, embora a gente acredite que possa ser só no coração, na verdade ele pode acontecer em qualquer lugar do nosso corpo, qualquer região pode infartar. Os nossos membros inferiores, por exemplo, podem infartar. Pessoas que têm trombose não têm um risco, por exemplo, de acabar amputando as pernas, justamente porque teve um infarto do membro inferior, um infarto das pernas. Então, nem sempre vai acontecer só no coração um infarto. E quais são os sintomas mais corriqueiros ali de alguém que está vindo a desenvolver uma doença cardiovascular ou que já tem essa doença muito bem estabelecida ali, já muito bem enraizada? O cansaço frequente. Então, é uma pessoa que ela tende a sentir muita fadiga, justamente por essa questão que eu disse para vocês. Conforme vai entupindo ali aquela artéria por essas placas de gordura, o fluxo de sangue passa a ficar bem mais lentificado. Quem carrega o oxigênio é o sangue. Então, se esse fluxo ele está mais lento, o oxigênio também não está chegando da forma como ele deveria estar. E é isso que vai gerar um cansaço, porque as células não estão fazendo a respiração celular de forma adequada,
e a gente não está gerando a energia também adequada para o nosso organismo. E isso vai deixar cada vez mais a pessoa cansada. E é um cansaço, assim, a mínimos esforços mesmo. Então, ela subiu uma escada, ela já está muito cansada, ela carregou uma sacola do mercado até a casa dela, ela já fica fadigada. Então, precisa ficar atenta a esses cansaços, a pequenos esforços. Hipertensão arterial, então um aumento dessa pressão é um sintoma que o coração não está bem, ou que o sistema ali linfático dos vasos não estão bem, e a gente precisa avaliar essa questão também de hipertensão arterial, que a gente sabe que o ideal seria 12/8, mas cada pessoa ela é única e ela tem algumas variações. Por isso que muita gente vai falar hoje nessa palestra da importância de você conhecer o seu organismo e o seu corpo. Então, naturalmente, tem pessoas que têm a pressão um pouquinho mais baixa. Vocês já viram pessoas que têm uma pressão 11/7, tem pessoas que têm 12/8, mas que nem pessoas que praticam exercício físico, às vezes tem uma tendência a ter a pressão um pouquinho mais elevada. Idosos também têm a tendência a ter a pressão um pouquinho mais elevada, como, por exemplo, um 13/7. Não estou falando que vai ser um 14/9, um 15/9. É um pouquinho mais elevada. Então, assim, um 15/7, 15/6, por aí. Mais do que isso também, a gente já precisa começar a investigar. E aí, é claro que vocês também precisam se atentar que a hipertensão arterial, ela não é caracterizada por uma única aferição. Então, vamos supor que, hoje eu aferi a minha pressão arterial e ela estava 15, vamos colocar mais alta, 14/9. Isso foi um episódio. Se amanhã eu verifiquei de novo a minha pressão arterial e ela já voltou à sua normalidade, isso não vai caracterizar uma hipertensão arterial, tá bom? Para eu ter o diagnóstico de hipertensão, todos os dias que eu vou verificar a minha pressão arterial, eu preciso estar com essas medidas, com esses valores alterados. Outro sintoma vão ser as palpitações. Então, quando você sente o coração bater um pouquinho mais rápido, aquelas palpitações no peito. E também dores torácicas, dores no peito e principalmente aquelas dores que elas vão irradiar para o braço esquerdo. Outra doença que também vai acometer bastante o nosso público masculino é a diabetes mellitus do tipo 2. O diabetes, ele é muito perigoso porque ele é silencioso. E aí é uma doença que ela vai acabar se manifestando por alguns sinais e sintomas que às vezes as pessoas passam batido, mas que com o tempo vai agravando e se tornando um pouco cansativo para o paciente. Quais são esses sintomas? Então, a pessoa passa a ter um volume desproporcional de urina. Ela começa a urinar muito, porque é uma tentativa do organismo de expulsar esse açúcar que está em excesso no corpo. Ela também vai querer beber muita água. Então, toda hora ela tem sede, e ela pode beber água e não mata essa sede. Também sente uma fome muito excessiva. Tem muito açúcar na corrente sanguínea, e esse açúcar, ele precisa entrar nas células, porque as células que vão gerar energia para o nosso corpo. Mas esse açúcar, ele não consegue mais entrar, porque quem faz isso é a insulina. E a insulina está deficiente num corpo de alguém que tem diabetes. Então, o pâncreas já não está mais conseguindo produzir tanta insulina, ou a pessoa passa a ter uma resistência a essa insulina. E aí, qual é a alternativa? O nosso corpo, ele é inteligente, ele tenta fazer alguns sistemas de compensação. Então, ele pensa, bom, eu não estou tendo energia, é porque ela não está se alimentando. Mas, na verdade, é porque essa fonte de energia, que seria o açúcar, não está entrando dentro da célula. E aí o corpo entende que se ele obrigar você a comer, né, liberar lá a fome toda hora, na teoria entraria mais energia. Então, a pessoa fica com muita fome, mas em contrapartida, embora ela vai comer bastante, tentando saciar essa vontade que o corpo dela vai ter de gerar energia, ela vai começar a emagrecer.
A pele vai ficar seca pelo acúmulo de açúcar no sangue, e aí a gente começa a ter alguns problemas de neuroplasticidade, que a gente vai chamar também, que vai ser a falta de sensibilidade ali do tato, a questão da visão turva, da visão embaçada. Nós sabemos que a diabetes ataca bastante a parte ocular, os olhos, e também vai ser uma pessoa que vai ficar apática, justamente pela fadiga que a diabetes gera. Quais são os fatores de risco para o diabetes? Pessoas que estão com excesso de peso. Então, estar acima do peso não é algo bom. Ter pressão alta, predisposição genética. Então, família aí que já tem histórico de diabetes. Apneia do sono, que é quando a pessoa para de respirar por um curto período durante o sono. Sedentarismo, não pratica nenhum tipo de exercício físico. E também a questão da idade. A faixa etária é sempre um agravante para nós. No caso do diabetes, seria a partir dos 40 anos de idade. E aí é claro que identificar a doença no começo vai permitir um maior controle e eficiência da medicação. Sem falar que o cuidado com a alimentação e a prática de exercícios físicos também vai ajudar a reduzir todos esses efeitos negativos que a doença promove sobre o nosso organismo. Lembrando que talvez vocês já tenham ouvido falar um pouquinho sobre pré-diabetes. Muitas pessoas, quando descobrem a diabetes, é diagnosticado como um pré-diabético. Na verdade, a gente utiliza esse termo para facilitar para os pacientes, mas não existe pré-diabetes. Ou a pessoa é diabética, ou ela não é diabética. O que acontece é que na fase do pré-diabético, ela ainda é reversível. É como se fosse um comecinho mesmo da diabetes. A diabetes, ela é uma doença, como a gente falou, silenciosa. Por isso que ela é considerada crônica. É uma doença que ela vai se instalando ao longo dos anos, bem devagarinho, e quando ela começa, de fato, a apresentar os sintomas, é que ela já está muito bem instalada. Mas se vocês vão regularmente no médico, fazem uns exames, um hemograma, com glicemia em jejum, hemoglobina glicada, e identifica rapidamente que já está começando a ter um aumento da glicose no sangue, o médico já te classifica como um pré-diabético, embora já seja uma diabetes, porque ainda é um quadro que, se você mudar os seus hábitos comportamentais, você consegue reverter sem o uso de terapia medicamentosa. Então, talvez você não precise de um glifage, de uma metformina, nem da insulina. Só se alimentando bem e praticando exercício físico, você consiga reduzir essa taxa dos níveis de açúcar no sangue e não precisa partir para algo mais medicamentoso. Outra doença também que vai acometer muitos homens são as doenças hepáticas, ou seja, as doenças do fígado. E nós sabemos que o fígado, ele ocupa um papel de grande importância dentro do nosso organismo humano, já que ele vai atuar na digestão dos alimentos que nós consumimos, na absorção de nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo e também na eliminação de agentes que possam afetar a nossa saúde. O fígado é um dos órgãos mais completos do nosso corpo. Sabemos que ele desempenha aí quase 200 funções e doenças do fígado normalmente trazem uma série de malefícios e bastante sofrimento para o paciente. E os maus hábitos alimentares e o consumo excessivo do álcool e também do tabaco, ou seja, do fumo, podem acarretar a essas doenças do fígado, como, por exemplo, a cirrose e o câncer de fígado. Quais são os sinais que nós precisamos nos atentar de que o fígado não está bem? Enjoos frequentes, vômito, mas não vai ser um vômito comum. Normalmente ele vai ser espumoso e de coloração mais amarelada, dores de cabeça, urina de cor escura, mas quando eu falo escura, é muito escura mesmo. É da cor de uma Fanta, ela fica assim bem laranja mesmo. Dores abdominais e pele e olhos amarelados, que é o que nós chamamos de icterícia.
E agora a gente vai chegar nos cânceres. Bom, além do câncer de pele, que é o primeiro que mais mata, logo em seguida a gente vai ter o câncer de próstata. Nós também temos um câncer que está ali numa taxa de mortalidade relativamente alta, que é o câncer de pulmão. Segundo ali o nosso Instituto, né, Nacional de Câncer, a taxa de mortalidade por conta do câncer de pulmão é bem maior entre os homens do que entre as mulheres no nosso país. O tabagismo é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento dessa doença e costuma ser mais agressivo e se espalhar rapidamente pelos órgãos. Uma pessoa com câncer vai também apresentar ali os sinais e os sintomas que vão estar mais relacionados a esse sistema respiratório. Quais são esses sintomas também, para que vocês estejam em alerta? Escarro com sangue, então aquela secreção, aquele catarro com sangue, tosse persistente que não passa, mesmo depois do uso de medicamentos, rouquidão, dores no peito, falta de ar, pneumonias recorrentes, então de repetição, que acontecem o tempo inteiro, e a sensação de cansaço, além da perda de peso e também do apetite. Então, chegamos no câncer de próstata. No Brasil, 16 mil homens morrem por ano, e além, assim, em 2019 a gente teve uma morte já bem significativa de homens, e continua sendo o segundo câncer que mais mata aqui no nosso país. Então, tem se dado grande relevância para a prevenção, para a discussão do câncer de próstata. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença? A gente tem o tabagismo, o fumo sempre vai ser muito perigoso para o desenvolvimento das mais diversas doenças que a gente possa imaginar, o consumo abusivo de álcool, a questão do sobrepeso e a obesidade, e também o histórico da doença na família. Então, pessoas que têm caso de câncer na família precisam se atentar e fazer o preventivo com antecedência. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Quais são os sinais de alerta para que vocês busquem ajuda médica, para que vocês já tenham uma noção do que possa estar acontecendo aí no organismo? Dores ao urinar, então dor e ardor ao começo e ao terminar de urinar não é normal. Sangue na urina, a presença de sangue também sempre é um sinal ruim para nós, que precisa ser investigado. Jato de urina fraco, então você conhece o seu corpo, você sabe como é o seu nível de normalidade, você precisa identificar que não está normal, que está diminuído o seu jato de urina. Urinar demais, então aquela vontade de urinar com frequência, principalmente no período da noite. Dor óssea, que irradia principalmente para a região da coluna, para a região pélvica e abdominal. Além disso, é comum também ter disfunção erétil. Quais são os exames que precisam ser feitos anualmente de forma preventiva para a identificação, então, desse câncer de próstata? São 2 exames que são extremamente simples e rápidos, que é o toque retal e o PSA. Quando um ou outro dar alterado, então vai se proceder para uma ressonância magnética dessa próstata, ou quando tiver a falta de acesso a esse exame, porque a gente sabe que algumas pessoas moram em algumas localidades onde o acesso à saúde não é tão simples assim, a ultrassonografia da próstata pode ser uma boa solução, uma boa alternativa. A Sociedade Brasileira de Urologia e também outras diversas sociedades médicas internacionais recomendam que essas avaliações iniciais elas sejam feitas anualmente a partir dos 50 anos de idade em homens que não têm casos na família imediata, ou seja, aquilo que eu falei, aqueles parentes de primeiro grau, os parentes mais próximos, principalmente pai e irmãos. Agora, se você tem histórico na sua família,
muda um pouquinho, a gente precisa se adiantar 5 anos. Então, a partir dos 45 anos, inicia-se esse preventivo. 50 anos para aqueles que não têm casos na família, 45 anos para aqueles que têm um histórico familiar de câncer de próstata. Quais são as medidas de saúde que, de uma forma geral, a gente precisaria fazer? Mas antes, vou falar para vocês que inverteu aqui os slides. Um pouquinho sobre esses 2 exames. O toque retal. Bom, a gente precisa quebrar alguns tabus sobre esse toque retal. O primeiro é que não dói, tá? É um exame que ele é bem rápido, ele é indolor. Quando que vai doer? Quando houver uma alteração. Se houver uma inflamação, se ele tiver aumentado, é claro que aí a gente tem uma situação diferenciada e isso pode sim gerar um pouco de dor. Mas se não tem nenhuma anormalidade, nenhuma alteração dessa próstata, não deveria doer. E basicamente vai consistir na introdução do dedo indicador do médico no ânus do paciente usando luva e lubrificante. O exame é extremamente rápido. Ele dura em torno de 5 segundos ali, é só para o médico realmente sentir a consistência, o tamanho e o formato dessa próstata. E o PSA é a sigla para o antígeno prostático específico, uma glicoproteína produzida primariamente pelas células epiteliais da próstata, e é um exame que é feito a partir de uma coleta de uma amostra de sangue e que vai detectar a presença do câncer de próstata precocemente. E vem a pergunta, um exame elimina o outro? Eu posso fazer só o PSA? Não. O toque retal também precisa ser feito, porque o PSA, dependendo do estágio desse câncer, ele não consegue identificar. E a gente tem uns 4 tipos diferentes de câncer de próstata. Então, é importante, sim, fazer o toque retal, mesmo que o PSA dê normal, tá? Mesmo que os níveis estejam baixos, não estejam altos. Ainda assim, é preciso fazer, até porque o toque retal também ajuda a identificar inflamações, outros problemas, e muitas vezes descobre-se o câncer de próstata numa fase bem inicial pelo toque, não pelo PSA, porque para os níveis ali, né, desses antígenos prostáticos estarem altos e aparecerem no exame, muitas vezes a doença já precisa estar um pouquinho mais instalada, um pouquinho mais avançada. Então, é importante manter aí regularmente esses 2 exames sendo realizados. E vamos falar, então, sobre como cuidar melhor dessa saúde. O que a gente precisa fazer regularmente para ter a saúde dos homens em dia? Primeiro, buscar um médico mesmo não estando doente. Se você é um tipo de pessoa que só vai no médico quando o seu organismo apresenta algum problema, tá na hora de você mudar esse comportamento. Fazer as consultas e os exames de rotina é indispensável para acompanhar a sua saúde, tendo a oportunidade de descobrir eventuais doenças de forma precoce e tratá-la o quanto rápido for ali necessário. Então, a gente sabe que o nosso Sistema Único de Saúde, às vezes, ele tem ali a sua sobrecarga, mas quando se trata, principalmente desses cânceres, anda muito rápido. Evitar o consumo exagerado de substâncias prejudiciais. Então, como nós vimos, o cigarro e o álcool, eles são substâncias que, em qualquer situação, não são boas para o nosso organismo, não são favoráveis no tratamento de nenhuma das doenças, e eles são viciosos. Eles alteram o funcionamento do corpo humano, e não é recomendado de forma alguma que se mantenha o hábito do fumo e principalmente também o consumo exagerado aí das bebidas alcoólicas. Mantenha uma alimentação adequada. Nós sabemos que na correria do dia a dia,
muitos homens acabam recorrendo aos alimentos que são industrializados, que são práticos, que são rápidos, mas que são pouco nutritivos, são ricos em colesterol e ainda estimula o desenvolvimento de várias doenças crônicas, como diabetes, como a hipertensão. E, diante disso, a gente precisa pensar em manter uma alimentação que seja mais equilibrada, que seja balanceada e que dê prioridades para alimentos que sejam cada vez mais naturais, mais saudáveis e não processados. A gente até brinca, né, que a gente precisa procurar abrir menos alimentos e descascar mais alimentos. Algumas dicas de alimentação para vocês. Prefiram o consumo de frutas, de verduras, de legumes, grãos e cereais integrais. Pode-se também ali ter um consumo de carnes, mas prefiram carnes que sejam magras, com menos gordura. E, especialmente para os homens, consumam molho de tomate. O tomate, ele tem uma substância que chama licopeno. E essa substância, quando ela entra em cozimento, atingindo ali uma determinada temperatura, ela tem um potencial maior de ser antioxidante. E já foi descoberto há anos isso em várias pesquisas, que o consumo de molho de tomate mais natural, ele traz vários benefícios para a saúde e ajuda no combate ao câncer de próstata, ajuda na prevenção. Então, homens, consumam bastante molho de tomate. Faz muito bem para a saúde de vocês. Pratiquem exercícios físicos. A prática do exercício físico é uma poderosa arma para preservar a saúde masculina, visto que vai melhorar o condicionamento físico de vocês, vai combater a obesidade, ajuda no funcionamento do coração, previne lesões, e por isso eu incentivo vocês a encontrarem um espacinho na agenda para acrescentar as atividades físicas. Nós temos hoje uma variedade de atividades. Vocês podem investir desde uma caminhada, lembrando que ela precisa ter no mínimo 30 minutos e o ideal é que tenha um nível de intensidade, não pode ser só um caminhar, tipo, eu estou passeando no shopping. Tem que ser um caminhar para valer. E também pode ser 1 hora, 2 horas de treino de academia, por exemplo. Cada um vai encontrar ali o exercício, a atividade física que melhor se enquadra na sua rotina, que também você sente mais prazer, que você se sente melhor fazendo. O importante é se mexer. Não fiquem parados. E também não podemos esquecer de ter hábitos saudáveis de uma forma geral. Acordar com o sol, acordar cedo, dormir bem, dormir aí pelo menos 8 horas de sono, evitar o celular antes de dormir, porque isso atrapalha a qualidade do nosso sono, movimentar-se, ter uma alimentação equilibrada, se hidratar bem, beber bastante água. O ideal ali é que seja de 2 a 3 litros de água por dia e ter também uma boa rotina noturna. Bom, pessoal, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Estou deixando aí o meu Instagram, o meu e-mail e o meu telefone. Se vocês tiverem alguma dúvida, se precisarem de alguma coisa, eu fico à disposição também de vocês. E abro esse momento aí para dúvidas. Ótimo. A gente tem agora aqui, acho que alguns minutinhos, a sala vai cair, 8 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Se a sala cair, Giovana, você cria um novo link e a gente entra de novo só para as perguntas para a gente finalizar. Tá bom. Tá bom? Eu tenho uma pergunta do Eu molho. só queria... Pode falar, Robson. Deixa eu ver por Eu último. só quero elogiar, eu gostei muito, escrevi quase um livro aqui de anotações. Boa. Boa. O molho que se falou é o molho natural, não aquele de saquinho, né? Isso, molho natural. O molho de saquinho também vai ter, mas aí a gente vai ter os conservantes, tudo também de ruim que vem junto. Sim.
E Giovana, sobre essa questão do molho de tomate, você não falou tomate, certamente por causa da semente, é melhor então um molho que não tenha semente, ou pode consumir o tomate? Pode consumir o tomate, mas ele não vai ter a mesma eficiência do que cozido, porque essa substância, o licopeno, ele é ativado pelo processo de cozimento. Então, o molho atinge essa temperatura ideal, digamos assim. Ótimo. Alguém tem mais uma pergunta? O Miriam, que estava preocupada com... Eu tenho uma, pastor, Fala, Milton. para Giovanni. Giovana, como assim, como o câncer ele vai se formando devido, você falou algumas questões que pode, né, ocasionar o câncer, mas as pessoas, você deu exemplo sobre tabagismo, outras coisas, mas ao usar isso, como esse câncer vai se formando na próstata? Você quer saber como ele vai se formando? Sim. Bom, o câncer em si, ele é sempre uma anomalia genética. Então, naturalmente, todas as nossas células do nosso corpo, ela tem um tempo de vida. E aí tem um processo que chama apoptose, que é a morte celular. Então, todos os dias, o nosso corpo naturalmente está produzindo novas células e fazendo a morte programada dessas células. Mas, por um erro genético, alguma falha houve nesse processo. E aí, uma célula, ela acaba nascendo de uma forma anormal e ela começa a ter um crescimento, uma proliferação descontrolada daquela célula anormal. E é assim que surge um câncer, independentemente da área. O que vai acontecer é que algumas substâncias, algumas questões, elas ajudam a essas anomalias nas células. Então, que nem, por exemplo, esses alimentos cheios de conservantes, tem essas substâncias que elas são oxidantes. Enquanto tem alimentos que têm potencial antioxidante, a gente tem alimentos que têm muitos radicais livres. Tudo no nosso corpo é uma química. E aí isso vai atuando nas nossas células e promovendo cada vez mais um desequilíbrio nelas e fazendo com que elas possam se regenerar de uma forma anormal. Então vem o câncer. Giovanni, é correto dizer, em termos de saúde do homem no geral, né? Não no câncer especificamente, é correto dizer que para a saúde do homem, o ideal é sempre ter uma alimentação equilibrada, atividade física regular, conforme você colocou, e exames preventivos, aqueles exames hemograma, ou tem mais alguma coisa que você acrescentaria? Alguma coisa conforme a idade, algum medicamento, ou reposição, não sei, algo assim? É difícil falar isso porque cada ser humano é único, então precisaria ter uma avaliação também individual. Mas se começasse com pelo menos fazendo preventivo todos os anos, homens a partir de 50 anos ali já fazer o exame do toque, o PSA, e aí quem é mais novo, manter anualmente as consultas médicas de rotina, com um hemograma sendo feito, fazendo exercício físico e se alimentando bem, já é um excelente começo aí para garantir uma boa saúde. Mas é claro, que foi o que eu falei, precisaria avaliar. Nós, de uma forma geral, o brasileiro não toma muito sol. Talvez aí no norte, nordeste, seja um pouquinho diferente. Mas a gente que está aqui mais para o sul, sudeste, tem muita deficiência de vitamina D. A vitamina D acaba levando, às vezes, a pedra nos rins, a muito cansaço, alguns problemas de pele. Então, precisa estar de olho, porque às vezes a gente precisa de algumas reposições. A partir ali dos 45 anos, 50 anos, a gente precisa estar mais atento ao consumo de cálcio, que em breve vai começar problemas relacionados à deficiência do cálcio. E a gente também precisa ter alguns cuidados com a nossa alimentação. Nem, por exemplo, não sei, vocês têm mania de tomar um cafezinho depois do almoço? Alguém aqui tem esse hábito?
muitos dos brasileiros têm, né, esse costume, o cafezinho depois do almoço. Ele acaba sendo um tanto prejudicial. A cafeína, por exemplo, atrapalha na absorção do ferro. Assim como também quem come alimentos que têm ferro, então brócolis, couve, com bacon, que a gente gosta também de colocar um bacon em tudo. No próprio feijão, quem coloca bacon no feijão está destruindo o ferro que tem no feijão. E aí a pessoa acha que está consumindo ferro, mas na verdade ela está colocando um outro alimento que impede a absorção do ferro. E aí às vezes ela não entende por que ela tem anemia, porque ela não conhece essas dinâmicas alimentares. Então, falar de saúde é sempre muito difícil porque ela é muito subjetiva, ela é muito particular. A gente precisaria pegar uma única pessoa e analisar um pouquinho da vida dela, como ela vive, como ela se alimenta, né? Quanto tempo ela dorme, aonde ela vive. Tudo isso são questões que vão interferir na saúde daquele indivíduo. Ótimo. Muito bom. A Miriam, você tem que abrir o microfone, mas vai cair a sala. Vamos todo mundo sair e entrar para as perguntas? Aí a gente já finaliza? Tá, Giovana? Aí você cria um novo link. Vou mandar lá Lá para no nós. grupo.